Oh, graça excelsa de Jesus, pedido me encontrou, estando cego me fez ver, da morte me livrou. A graça libertou-me assim, e meu temor levou. Oh, quão precioso é para mim a hora em que me achou. Shalom, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem, na paz. Cada dia mais, alimentando o seu espírito com a palavra do Senhor, que é o que nos fortalece, que nos ajuda a superar todas as nossas dificuldades, certo? Então, hoje nós vamos falar sobre as 10 virgens, né? O que é que Cristo, o que é que Jesus Cristo está nos ensinando com essa parábola das 10 virgens? Então, a gente vai ver aqui na sua palavra o que ele está nos ensinando. E o quanto vigilante nós temos que estar sobre as nossas vidas para que a gente possa alcançar realmente a eternidade. Já parou para pensar o quanto é importante a eternidade? Saber que vamos viver eternamente, né? Felizes, com o Pai Celestial. Aqui nesta terra, né? Que Ele vai purificar, Ele vai tirar todos aqueles que não querem viver com Ele. E nós temos a opção aqui, né? De viver com Deus ou viver com o adversário. Isso depende das nossas escolhas. E aqui tem vários ensinamentos, vários conselhos, vários ensinamentos se encontram aqui na Palavra de Deus para que a gente possa realmente alcançar a eternidade. Porque Deus nos ama, Ele quer o melhor para nós. Ele tem preparado algo maravilhoso para aqueles que o amam. E aqueles que o amam, eles guardam seus mandamentos que se encontram aqui neste livro sagrado. Tenho certeza absoluta, absoluta, que se a gente seguir esses conselhos, vamos estar na eternidade. E da maneira como Ele diz que está preparando para nós. Aqui nesse mundo nós temos tanto sofrimento, tantas dificuldades. Por quê? Por causa do pecado. Porque nós pecamos, nós erramos. Mas o Senhor nos convida para que a gente venha para a sua palavra. E Ele fala, porque eu amo vocês, e Ele deu a prova maior que foi dar o seu Filho amado, que nunca pecou, nunca fez nada de errado, para sofrer terrivelmente, para nos salvar. Então Ele já provou o tamanho do amor que Ele tem por nós. Agora depende de nós, né? Fazer valer a pena tudo que Ele sofreu. Mostrar para Ele que nós o amamos através da obediência a Deus. Porque Ele diz na sua palavra, vocês têm que ser santos como eu sou santo. Nenhum de nós sem santidade vai poder habitar a vida eterna. E a santidade a gente adquire através da obediência aos mandamentos de Deus. Então vamos ver aqui em Mateus 25, de 1 a 13. Olha o que Cristo nos ensina. Porque assim, gente, Cristo, Deus, o nosso Pai Celestial, Ele é amor. Ele é amor. E Ele nos ama.
mas também ele odeia a iniquidade. No reino dele, no reino celestial, ninguém é pecador, todos são santos. E é isso que ele está nos dando hoje, a oportunidade para a gente ser santo como ele é santo. Mas o adversário nos odeia, e odeia o nosso Pai. E ele está aí dando, trabalhando, na verdade, ele trabalha todos os dias para quê? Para que a gente desobedeça a Deus e para que a gente vá para o sofrimento, porque sem Deus é sofrimento. Ou a gente, como se diz, ofereço a vida ou a morte, a gente escolhe. Se a gente escolhe a vida, a gente vai escolher Deus. Só que quando a gente escolhe Jesus Cristo, o Pai Celestial, né, aqui neste mundo é cheio de conselhos terríveis do adversário. Então, o Senhor quer que a gente venha para a sua palavra para que a gente possa andar com Ele cada dia. Achegai-vos a mim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Que maneira nós podemos fazer isso? Através da palavra de Deus. Não tem outra maneira. Não tem outro caminho que não seja através da palavra de Deus. Mesmo porque é aqui que ele nos alerta, né? Que existe o mal, que existe o adversário que quer nos levar para as trevas. É aqui que ele nos alerta. É aqui que ele dá todos os conselhos necessários para que a gente entre na luz e não nas trevas. Então, vamos ver aqui sobre as 10 virgens, o que é que Cristo quer nos ensinar sobre isso. Se encontra aqui em Mateus 25, de 1 a 13. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. E diante aos que o vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Então, Cristo está comparando aqui, mostrando que o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que tomando as suas lâmpadas. Então, aqui ele diz que as 10 virgens tomaram as suas lâmpadas. E elas saíram ao encontro do noivo. O que é sair ao encontro do noivo? É o dia a dia da nossa vida, né? Nós estamos caminhando ao encontro de Jesus Cristo. E no nosso dia a dia estamos caminhando ao encontro de Jesus Cristo. Estamos saindo ao encontro do noivo, que é Jesus Cristo. Só que ele disse que tardou o noivo de chegar. No entanto, só que as prudentes, elas levaram, além das lâmpadas acesas, elas levaram azeite nas vasilhas. Que elas pensaram, né? Que essa aqui não dê, então eu vou levar mais. As prudentes. E as nécias não levaram só a lâmpada, e não levaram azeite, não levaram reservas, né? Não levaram as reservas. Tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram, mas à meia-noite ouviu-se grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Então as nécias disseram à prudente: dai-nos, né, do teu azeite. Mas ela sabia que o azeite que ela tinha é suficiente para elas, né, que não dava para dividir, né, para dividir. Então, a gente vê que lâmpada e azeite. O que será lâmpada?
que será o azeite. Né? Vamos ver o que aqui significa lâmpada e azeite? Vamos ver aqui em 119 e 105, Provérbios, né? Salmos 119 e 105. Olha o que diz aqui em 119 e 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz, é o que ilumina o nosso caminho. Esta palavra é lâmpada, quer dizer, ilumina nossos pés, por quê? Porque quando a gente tem a palavra de Deus, nossos pés não vão caminhar em direção à roda dos escarnecedores, né? Nossos pés não vão caminhar para estar fazendo mal para os outros. Não, lâmpada para os meus pés. Então, como diz aqui as prudentes, né? As virgens prudentes. As prudentes, as pessoas prudentes, elas pensam antes de entrar em qualquer lugar para ver se aquilo ali realmente é bom ou não para elas. Por quê? Porque elas têm a luz, elas têm o azeite, que é a palavra de Deus, né? E essa palavra faz com que a gente tenha a companhia do Espírito Santo. Isso é o mais importante. Essa palavra aqui nos traz a companhia do Espírito Santo, que é tão importante para nossas vidas, porque é Ele, é o Espírito Santo que vai nos guiar. Olha, isso aqui não pode, aquilo ali pode, né? Honra a Deus com o teu corpo, mente, espírito, é tudo para honrar a Deus. Então, é o Espírito Santo que vai nos guiando, e a gente só tem a companhia do Espírito Santo quando a gente vem para a palavra de Deus, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É a tua palavra, Senhor. Então, quando a gente fecha isso aqui, ó, a gente não estuda isso aqui de dia e de noite, estamos caminhando nas trevas, estamos fazendo coisas que desagradam a Deus e a gente não tem esse entendimento. O meu povo perece por falta de entendimento, de conhecimento. Eles não têm. Nós não temos se a gente não estudar essa palavra, como o Senhor fala. Não vamos ter esse entendimento. Por quê? E porque precisamos tanto desse entendimento? Para que a gente aqui ande na luz de Deus. Esse Salmo 119 deixa muito claro, né? Que é a luz de Deus. Então, as 5 prudentes, elas tinham o Espírito Santo. E elas alimentavam, né? As ações dela no dia a dia eram agradáveis a Deus. As nécias até que, né, buscava a palavra. Só que disse que elas não levaram de reserva, né? Não tinha de reserva. Então, as nécias são aquelas que, vamos supor assim, está dentro de uma igreja, pode até estar dentro de uma igreja, mas está vivendo as coisas do mundo. As prudentes, não. Elas, espera aí, isso aqui para mim é como o Daniel. Daniel era prudente. Então, Babilônia entrou, acabou com tudo, mas ele foi como escravo, só que ele foi com a lâmpada cheia do azeite. E ele tinha reservas, ele tinha a companhia do Espírito Santo. Então, onde quer que ele fosse, ele estaria na companhia de Deus. E Deus guiando ele, fortalecendo ele. Entendeu? O que é a gente ter azeite nas nossas lâmpadas. E também azeite de reserva. É quando a gente dá ouvido à palavra de Deus e a gente anda na companhia do Espírito Santo. Então, podem até depois que você estuda essa palavra, você tem tudo isso, pode até tirar isso de você, mas você tem a companhia do Espírito Santo. E você já tem o conhecimento porque você estudou muito a respeito. Muito. Então, você vai ter a companhia do Espírito Santo. Né? Então, a gente sabe, nós sabemos, né? É dito aqui na palavra de Deus, que vai ter o lobo revestido de cordeiro. Mas por dentro é lobo. Quem são esses? São aqueles que estão passando doutrinas erradas
auxílio do Pai Celestial aqui na Terra, para que eles possam se rebelar contra Deus. Mesmo achando, porque é a palavra de Deus que ele usa. Ele usou com Cristo, ele usa com a gente, ele usa com todos, é a palavra que ele usa. Para fazer com que o filho do Pai Celestial se afaste dele, né? Em vez de se achegar a Deus, se achegue ao adversário. E ele faz isso através de quê? Das doutrinas falsas. Então, se a gente quer ser, né, prudentes, nós temos que identificar as doutrinas falsas no outro meio. Que não seja que a gente identifique as doutrinas falsas. Então, a gente vai vir aqui na palavra do Senhor e vai ver o que está errado, o que está certo e o que está errado. O que está certo a gente segue, né? E deixa que o Espírito Santo nos guie. Olha, você pode ficar aqui, você saia daqui, você faça isso. Então, aqui ele fala assim, em Provérbios, né? 22:3. Provérbios 22:3. Olha que importante isso aqui. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. As pessoas prudentes vê o mal. Então, vamos supor assim, em todas as áreas, né? O prudente diz que é bom a gente aprender com os erros é melhor aprender com os erros dos outros do que com os nossos erros. Mas às vezes aprendemos também com os nossos erros, porque a gente erra e aí adiante o Espírito Santo vai dizer, você errou nisso, se arrependa e volte e faça correto. E às vezes é ver o outro errando. E você não quer aquilo para você. Então, a prudência, vamos supor assim, a prudência nas finanças, né? Você vê alguém conhecido seu, da sua família, como eu já vi vários da minha família, que não foram prudentes com o dinheiro. E sofreram as consequências. Eu tinha uma tia que o marido dela era riquíssimo. Ele tinha fazendas e fazendas de cacau. O dinheiro na casa deles era como um mato. Eu vi isso de perto. Só que eles não tiveram prudência em saber usar aquele dinheiro. Aí, de repente, veio a bruxa, né, que é uma praga que deu lá no cacau, eles perderam tudo e ficaram pobres. Já uma pessoa muito, né, perto de mim, que era minha mãe, era irmã da minha tia, ela ganhava pouco, mas ela guardava aquilo que ela ganhava. E ela aconselhava a irmã para não fazer aquilo. E de repente minha mãe se ficou mais rica do que ela, porque não que minha mãe fosse cheia, mas minha mãe tinha uma condição boa e ela não. Porque o quê? A prudência. A pessoa prudente, a pessoa, né, vai se livrar do mal. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Assim é na alimentação, né? Quantas pessoas prudentes, donas de casas, né, que se interessa e que é prudente com a alimentação, né, que pesquisa, que vê o que é bom, o que não é, vai tirando da sua mesa, vai oferecendo a seus filhos e a seu marido, né, comidas deliciosas e ao mesmo tempo saudáveis. Por quê? Porque é prudente. Mas aquele que não é prudente vai comendo tudo que quer, e é muita gordura, e é muita coisa, e vai e vai sofrer a pena, como fala aqui, né? E assim é na espiritualidade e assim em todas as áreas da nossa vida. Eu quero dar meus exemplos aqui e eu quero dizer para vocês que esses exemplos que eu dou da minha vida, eu não estou atacando a igreja de ninguém, não estou atacando a fé de ninguém. Mesmo porque o que eu passo aqui para vocês é o quê? Siga o Espírito Santo. Não estou mandando ninguém seguir, né? Agora, da minha vida, eu posso falar. Eu não posso falar da vida diária, do bem de ser, mas do que eu passei, eu posso falar. Porque é minha experiência. Não estou aqui com isso querendo atacar A, B ou C. Não, é a minha experiência. Cada um que fale da sua experiência. Então, nessa questão espiritual, né, eu quero dar um exemplo de uma coisa que eu acreditava, né? E quando eu cheguei aqui na Bíblia, eu vi que era tudo diferente. Por exemplo, lá em Ezequiel
37, 23, 8, olha o que o Senhor diz. Ezequiel 37, 23 a 8. Olha o que o Senhor diz aqui. Nunca mais se contaminarão com seus ídolos, quando o Senhor voltar, né? Ele está falando. Nunca mais e do povo de Israel e nós que somos cristãos, né? Nunca mais se contaminarão com seus ídolos, né? Com as suas abominações, nem qualquer das suas transgressões. Livrar-lo-eis de todas as suas apostasias em que pecarem e os purificarei. Assim eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. O meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Habitarão nela, eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Farei com eles aliança de paz, será aliança perpétua. Estabelecê-lo-eis e os multiplicarei e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Então aqui o Senhor está dizendo que Davi será seu príncipe eternamente quando Deus voltar. Já pensou? Eternamente. Mas eu era ensinada que Davi perdeu tudo e que Deus pegou as coisas de Davi e deu para outro homem. Mentira, porque aqui não está dizendo isso. Entendeu porque Deus quer que a gente estude essa palavra? Porque Deus quer que a gente seja pessoas prudentes quando vê o mal, se esconder. Porque, na verdade, né, quando a gente acredita em doutrinas erradas, imagina, Deus vai fazer de Davi príncipe eternamente, é o que diz a palavra do Senhor. Mas eu era instruída, a doutrina que passavam para mim era que Davi tinha perdido tudo e que Deus pegou tudo que era dele e deu para outro homem, sendo que isso é uma mentira, porque aqui na palavra de Deus ele fala a verdade, né? Então, gente, o que acontece? Quando eu vejo várias pessoas, eu agora vou falar para pessoas que estão saindo, que saíram da igreja, de qualquer igreja, mormon, adventista, qualquer uma, pessoas que saíram e que estão saindo, vou falar para essas pessoas. Se vocês estão saindo porque vocês estão vendo doutrinas que não estão correspondendo com a palavra de Deus, e qual é a solução? Se eu saio se Deus me mostra as mentiras aqui na sua palavra, Ele quer o quê? Ele quer que eu saia da mentira e venha para a verdade. Não é sair da mentira e se tornar ateu e não acreditar mais na palavra de Deus e não acreditar mais em Jesus Cristo, não. Se isso acontecer, né? Então o adversário, ele alcançou o objetivo dele na sua vida, que era fazer com que vocês perdessem, com que a pessoa, né, deixe de acreditar em Deus e na sua palavra. O Senhor fala aqui que a gente tem que meditar de dia e de noite, porque ela que nos dá sabedoria para enxergar, né? Se eu sou uma pessoa prudente, eu vou enxergar o mal e vou me esconder. Mas quando a gente não tem essa palavra, a gente não tem essa sabedoria. Então eu quero dizer para vocês que saíram ou estão saindo de qualquer igreja, se foi porque vocês viram doutrinas que não está correspondente à palavra, porque tem gente que sai porque brigou com A, com B, com C, isso aí é outra história, né? Então, vocês se apegam à verdade. Deus dá, Deus mostra, né? O Espírito Santo, ele mostra a verdade, mas ele dá a solução do problema. Sai da mentira e vem para a verdade. Foi isso que aconteceu comigo. Quando eu vi as doutrinas que não batiam com a Bíblia, né? E eu conheci também a história verdadeira, do início da igreja. E eu, para onde eu vou? Para a verdade. Então, se a gente pega esse livro, estuda a palavra todos os dias, não tem como a gente não andar com o Espírito Santo. Isso quando a gente segue as doutrinas verdadeiras, porque o inimigo também pega a palavra de Deus e distorce.
Por isso que nós temos que estar estudando por nós mesmos, para que a gente possa, né, ter o conhecimento da verdade e adorar a Deus em espírito e em verdade, como Ele fala na sua palavra. Né? É por isso que nós temos que ser prudentes como as 5 virgens. Elas eram pessoas prudentes e andavam com a palavra de Deus, com o Espírito Santo, que é o azeite que nos conduz, que nos leva à presença de Deus. Né? A presença de Deus. Então, se nós... o que é que o Senhor fala aqui na palavra dele? Meu povo perece por falta de conhecimento. E a gente só não tem esse conhecimento se a gente não quiser. Porque o conhecimento está aqui, não tem desculpa para dar a Deus e dizer que eu não tive conhecimento, porque eu não tinha. Conhecimento está aqui. Eu falo por minha vida, né? Desde que eu comecei a estudar essa palavra e colocar em prática os ensinamentos. Agora, nós temos que ter sinceridade de coração. O Pai Celestial diz que Ele não se deixa escarnecer. Se você vem para a palavra, se você vem para os ensinamentos, né, se você quer andar com Deus, você tem que ser sincero e tem que tirar tudo que o Espírito Santo lhe mostrar que não está de acordo com a palavra. Você tem que deixar, porque a gente vem com muitos maus hábitos, porque a gente não estava sendo enganado, então tinha muita coisa errada que a gente fazia. No meu caso, tinha muita coisa errada que eu fazia. Mas eu pedi com sinceridade a Deus, eu quero ser a mulher que o Senhor quer que eu seja. Então o Senhor foi tirando de mim coisas que não agradavam, porque eu tenho que honrar a Deus com meu corpo, espírito e alma. E nós somos provados neste mundo. Somos provados, como Abraão foi e outros foram provados. Para ver se realmente é igual uma escola secular. A gente estuda, né? Um período, estuda, os professores passam os ensinamentos, a gente estuda e depois vamos ser provados para ver se nós aprendemos ou não. É a mesma coisa espiritualmente. A gente vai estudar essa palavra aqui, né? E o Senhor vai orientando, né? Honestidade, santidade, e Ele mostra as obras da carne, e várias coisas Ele vai nos ensinando aqui. E a gente vai, né, depois ser provados pelo Senhor. Eu lembro quando eu passei a guardar o sábado, eu tinha um negócio, né? Tanto eu distribuía para os mercados, como eu vendia em minha porta, e todo sábado vinha meio monte de gente atrás de comprar na minha porta. E eu falava que não, porque eu guardava o sábado. Era uma prova, né, para ver se eu estava colocando o reino em primeiro lugar ou o dinheiro em primeiro lugar. Então aquilo era muito claro para mim que aquilo ali era tentação e era prova. E eu dizia não, não e não. Porque agora eu tinha o conhecimento e o entendimento do quanto é importante esse dia. O descanso do Senhor é um dia maravilhoso, a gente para tudo que está fazendo, a gente, né, só passa esse dia louvando a Deus. Né, durante a manhã é a reunião, né, a reunião normal, e à tarde a gente pode sair assim, ir para um lugar, fazer um piquenique, né, fazer um dia de descanso e um dia prazeroso. Eu não quero que esse dia seja um dia, é um dia prazeroso, que a gente espera com alegria que chegue esse dia. Então, quando a gente tem essa prudência, né, das virgens que o Senhor fala, nós vamos para onde? Para o reino de Deus. Os prudentes irão para o reino de Deus. Mas os nécios, né, aqueles que estão achando que está seguindo a Cristo, mas não está, que você vai ver que você está mudando. Você muda a sua maneira de pensar, sua mente se renova quando você está com Deus, com sinceridade. Você muda tudo, se tiver conversas fora do padrão, você muda tudo, você muda, porque o Espírito vai te guiando. Então é maravilhoso saber, né, que nós podemos sim nos esconder do mal e seguir o bem, que é o Pai Celestial. E Ele vai iluminando a nossa vida cada vez mais.
Então, o que eu desejo para mim e para vocês é que realmente a gente possa ser pessoas prudentes, né? Prudentes. E faça, e venha para a Bíblia e deixe o Espírito Santo lhe guiar. Não é líder tal, fulano, ciclano, não. É o Espírito Santo. Porque quando você tem contato com isso aqui, é o Espírito Santo que vai te guiar. E te levar cada vez mais para uma vida purificada e santificada. E se a gente sair da terra antes de Cristo voltar, vamos estar onde? No paraíso, esperando a volta dele. E se a gente estiver aqui quando ele voltar, ele vai nos chamar e mandar, e nos colocar do lado dos salvos. Já pensou que alegria é isso? Que maravilha. Gente, essas coisas do mundo aqui não vale a pena não. Não vale a pena. Esse negócio de festa do mundo, de todas essas coisas, não vale a pena. Né? Porque a verdadeira felicidade está na obediência a Deus. E eu deixo isso em nome de Jesus Cristo. Amém.